Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui para trazermos uma mensagem, um estudo rápido a respeito do milênio. Deus abençoe o irmão ou a irmã que está me assistindo aí na igreja nesse momento e aqueles que estão nos assistindo através do canal no YouTube. O que é o milênio? Nós vamos falar daqui a pouco o que é o milênio, o que nós cremos. Mas nós vamos passar aqui por alguns argumentos, pelo menos 5, do que já disseram, do que alguns já creram, do que alguns já pregaram aí sobre o que é o milênio. E esses argumentos, obviamente, nós não cremos que eles sejam verdadeiros, que eles se sustentem. Então nós vamos diante da verdade, né? Nós vamos chamar aqui o nosso pastor auxiliar e ele vai falar para nós aqui, né? Qual que é o primeiro argumento? Vamos lá então. Vamos aí para o primeiro argumento. Vamos ouvir para ver qual que é o primeiro. Pastor Eliezer, o milênio se cumpre no período entre a morte e a ressurreição do crente. O milênio quer dizer que, segundo essa visão aí, não vai se cumprir não. Já está se cumprindo no período entre a morte e a ressurreição do crente. Que crente? De cada crente? Deve ser, né? Então não importa se a palavra milênio não tem na Bíblia, mas está lá 1000 anos, e 1000 anos é um milênio, assim como 100 anos é uma centena, assim como 10 anos é uma década. Não, 100 anos é um século, né? Uma centena de anos é um século. Então, quer dizer que não importa se o crente morreu há 20 anos, e se o arrebatamento vai acontecer hoje, a volta de Jesus. Não importa se ele morreu há 2000 anos. Então, esse período é chamado de 1000 anos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos chamar aqui o nosso pastor auxiliar novamente e ele vai falar aqui para nós aqui a segunda teoria, o segundo argumento. Vamos ouvir. Pastor Eliezer, o cumprimento do milênio vai ser no novo céu e na nova terra, descritos em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Ou seja, segundo essa teoria aí, pelo que eu entendi, vamos lá. O milênio se cumpre na nova terra e no novo céu, descritos em Apocalipse 21 e 22. Então quer dizer que não vai ser nessa terra, porque nós estamos na velha terra e debaixo do velho céu. E essa velha terra e o velho céu vão passar. O mar já não existe. Então o milênio vai ser... Mas por que 1000 anos na nova terra e no novo céu? Não são eternos? Não dá para convencer também. Vamos lá, pastor auxiliar, fale para nós aí o terceiro argumento, por gentileza. Pastor Eliezer, as passagens que falam do milênio, elas são condicionais e não se cumprirão porque Israel apostatou da fé. Um outro argumento, deixa eu ver, vamos analisar aqui, né? O milênio não se cumprirá, pois seu cumprimento era condicional e Israel se apostatou da fé. Mas o milênio é só para Israel? É só para Israel. Mas Israel, porque Israel se apostatou da fé, Israel rebelou contra Deus, não haverá o remanescente que será salvo? E Jesus não vai reinar por isso? E o reino de Deus não virá? Aquela oração que nós fazemos, venha o teu reino, não vai se cumprir?
não dá para convencer também. Vamos lá, pastor auxiliar, fala aí para nós aí o quarto argumento, por gentileza. Pastor Eliezer, o reino na terra, o milênio, ele se cumpriu no reinado de Salomão, que controlou a terra prometida a Abraão, quando Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis, capítulo 15, 18. Vamos lá, né? Vamos analisar aqui mais uma vez. Vamos, né, rever. Temos que rever, né? Para ver se a gente acredita. O milênio se cumpriu no reinado de Salomão, que controlou a terra prometida em Gênesis 15, 18. A terra prometida foi prometida lá em Gênesis 15, 18, no caso. E Salomão cumpriu o milênio. Mas Salomão reinou 1000 anos? Não, né? Deve ter reinado, não me recordo bem, uns 40 anos. E aí, esses 40 anos aí é o milênio? Não funciona. E por que está lá em Apocalipse, no final, falando sobre o milênio, uma coisa lá da época de Salomão, como se fosse cumprir? Não, esse argumento aí não dá também, não funciona. Vamos lá, pastor auxiliar, fale para nós aí o último, quinto argumento sobre o milênio. Pastor Eliezer, o milênio, os 1000 anos, se cumprem na experiência individual de cada crente. A gente vê aqui que é uma tentativa, né? Todo jeito de sair fora do cumprimento futuro, né? Vamos lá. O milênio se cumpre na experiência pessoal de cada crente. Não, né? Não. Como assim? Não é verdade? O milênio se cumpre na experiência pessoal de cada crente atualmente. Olha, sinceramente, nenhum desses argumentos, e ainda tem mais um também, né? Tem aqueles que falavam aí que o milênio vai se cumprir. Esse aí nós até deixamos de fora de tão bizarro que é, né? É aquele argumento que os últimos 1000 anos antes da volta do Senhor que é o milênio. É complicado, né? Se for acreditar nesses argumentos aí, é difícil ter esperança. É impossível ter esperança. Mas por que eu estou usando esse tipo de vídeo aqui, primeiramente, antes de falar do milênio? Por causa disso aqui, ó, que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Jesus diz assim, no versículo 2. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber meu nome, o menino, tal como este, a mim me recebe. Então, esse modo de ensinar aqui é para nos lembrar que nós devemos ser humildes, igual uma criança, para aprender a palavra de Deus. Temos que ter humildade, entender que nós não sabemos nada e que nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar. Então, vamos lá. Aonde é que está falando aí a respeito do milênio? Por que todos esses argumentos aí caem por terra diante da verdade da palavra de Deus, da fé, do Espírito Santo? O milênio, ele é futuro. Ele vai se cumprir depois de Jesus voltar para Israel. Não é nem depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento vem a tribulação, o tempo da ira. Depois Jesus volta para Israel para reinar. Apocalipse 20 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem, gente? Que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos, por um milênio,
No milênio, Satanás estará preso. E o lançou no abismo e ali o encerrou, e pô-lo selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, ou seja, o milênio, se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Isso é depois, esses 1000 anos é depois do reinado da besta. Depois que Jesus voltar a aniquilar com a besta. Aí diz, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, durante o milênio. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, acho que é a quarta vez que fala 1000 anos aqui, se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Falou de novo, 1000 anos. Como é que eu posso contradizer isso aqui e dizer, não, 1000 anos não é 1000 anos, não. É 2000 anos, pode ser 20, pode ser qualquer coisa. Eu estou fazendo um serviço para esse que vai ser amarrado durante 1000 anos. Não é verdade? Como é que nós vamos dizer que o milênio já aconteceu no reinado de Salomão? Que está acontecendo? Se Satanás está solto. Satanás está solto. E o apóstolo Pedro diz isso aqui, ó. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás está solto. Na época dos apóstolos, ele estava solto e está até hoje. Ou essa palavra aqui não é para nós, não vale para nós. Para terminar, o apóstolo Tiago disse aqui, ó, Tiago capítulo 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não vale para nós hoje? Isso aqui foi só para a igreja primitiva? O diabo está solto, então o milênio não se cumpriu ainda. O milênio irá se cumprir. Simples, como diz o pessoal aí, simples assim. Agora, a pessoa crê ou não crê, é com ela. Eu creio. Pois bem, tá aí então, né? Por hoje é só. Que Deus abençoe. E depois voltaremos aí com mais uma explicação aí, juntamente com esse moço aí, ó, o pastor auxiliar nosso. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.